Você está no Cláusula Pet e eu quero te mostrar hoje como essa nova medida do Lula pode simplesmente jogar o Brasil em uma crise diplomática nunca antes vista. Eu quero conversar aqui muito sério com você, tem muita informação que eu tenho para comentar. Informação aí na tela, a primeira que eu quero conversar com você: Lula acaba de admitir publicamente que barrou a entrada no Brasil de Darren Beach, assessor do governo Trump, após ele anunciar que visitaria Jair Bolsonaro. Então, só para a gente contextualizar aqui rapidinho, o que aconteceu? Tinha um assessor, do Trump que queria visitar o Bolsonaro, para fazer ali uma visita, bater um papo, como já aconteceu com o Lula quando ele estava preso, essas coisas são normais, ok? O Alexandre de Moraes, ele tinha até autorizado, eu tinha mandado lá no grupo para vocês, depois o Alexandre de Moraes voltou atrás e barrou, a essa visita do assessor do Trump ao Jair Bolsonaro. E aí agora o Itamaraty, o governo, ele lança uma nota falando o seguinte: eu estou revogando o visto do Darren Beach e ele não vai poder mais entrar no Brasil. É uma medida muito séria, é uma medida muito grave. E aí tem esse vídeo aqui do Lula admitindo publicamente que ele fez isso. Só que vamos assistir aí rapidinho comigo o que o Lula falou. Olha só. Nós ainda vamos hoje fazer uma coisa aqui. Nós estamos com uma empresa chinesa que vai anunciar o centro de pesquisa aqui no estado do Rio de Janeiro, para gerar mais tecnologia, para gerar mais emprego e gerar mais soberania para o nosso país. Tá? E é importante lembrar, viu, Eduardo, que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Não, sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto... Tá, vamos lá. Eu quero que você preste muita atenção nas palavras que o Lula usou. Ele está anunciando um investimento de uma empresa chinesa e ele fala para trazer investimento, para trazer emprego e para trazer soberania. Isso não faz o menor sentido. Não casa isso. Eu estou anunciando um investimento de uma empresa chinesa para trazer soberania para o Brasil. Mas por que ele usou essa palavra? Não é à toa, tá? E outra coisa, não é orgânico, não é natural do discurso dele. Esse discurso do Lula foi montado. Esse discurso do Lula aqui faz parte daquela estratégia que eu falei no vídeo de ontem para vocês. O momento do governo Lula em que mais subiu a popularidade foi no momento em que o Trump estava aplicando taxas ao Brasil e o Lula, juntamente com o governo, estava adotando aquele discurso de soberania. Foi o momento que mais o governo foi aprovado. Tá aqui, ó, até na tela aí para vocês, ó, eu trouxe, ó, de abril estava 41%. Chega julho, com essa crise do anúncio das tarifas, isso de 2025, 43%. Em agosto já estava 46%, ou seja, quando a narrativa da soberania já estava estabelecida, a aprovação do Lula cresceu. Então o Lula vai apostar nisso. Ele bate no peito no discurso e fala: eu proibi o assessor do Trump de entrar no Brasil, para associar, essa proibição à soberania. É nesse discurso que ele vai apostar. Inclusive, tem até aqui na tela, o Felipe, que é um cara do mercado, acompanho muito ele mata a charada aqui, ó. Assessor do Trump que visitaria Bolsonaro acaba de ter seu visto diplomático revogado. Caindo nas pesquisas, estratégia de Lula é bater de frente com Trump e reativar discurso de soberania e tentar trazer sobre si as tarifas. Então, é justamente essa estratégia. Não iriam apostar em outra coisa. Eu listei ontem para vocês todas as medidas populistas do Lula que deram errado no sentido aumento de aprovação. Foram estratégias que falharam. A única estratégia que comprovadamente funcionou, foi eficiente para aumentar a aprovação do Lula, foi quando ele entrou em conflito com o Trump e o discurso de soberania. Então eu estava até assistindo esse vídeo, eu achei muito interessante. A palavra soberania não casa nesse discurso, mas mesmo assim o Lula joga ela lá. Por quê? Agora ele vai apostar nesse discurso de soberania. Só que, agora eu quero muita atenção de vocês. Aqui a gente pode entrar numa seara ainda pior, porque agora a gente está em momento eleitoral e se essa estratégia começar a dar certo, o Lula pode ir recorrentemente dobrando a aposta nesse discurso e nessa postura de soberania, tá? Qual pode ser a consequência mais grave disso? O Rafael, ele mata a charada aqui, ó. Ele falou assim, ó: a realidade aqui é que resta à esquerda radicalizar no modo Maduro, romper com os Estados Unidos e cair de vez nos braços da China, Rússia, Irã e companhia. Então, se a gente vê nos próximos meses o PT trazendo esse discurso de soberania, essa propaganda de soberania, e essa propaganda funcionar, a reação natural do PT vai ser o quê? Continuar apostando nisso. Só que o governo Trump, obviamente, não vai olhar para isso e achar que as coisas, não, tá tudo bem, não vou fazer nada. Não, vai ter uma retaliação também do governo americano. Então nós podemos sim começar a gente ter uma guinada tão autoritária aqui no Brasil que os Estados Unidos e o mundo comecem a enxergar a gente como sempre enxergaram o Nicolás Maduro.
O Lula não vai voltar atrás, ele não vai pensar duas vezes se tiver que fazer isso para vencer as eleições. Então a gente pode entrar, a gente pode afundar ainda mais. Tá? Então a gente está tendo aí muita intervenção, a gente está tendo o governo, né, já com um modo socialista, um governo controlador, um governo que taxa muito, um governo que controla muito a economia, nessas questões que envolvem a gasolina, por exemplo, a gente está vendo taxa de exportação, né? Então isso é uma medida protecionista das mais clássicas que a gente pode ter, governo socialista. Então, agora, o Lula, ele vai mergulhar, na minha opinião, de ponta nessa estratégia de entrar em conflito com o governo americano. Até porque, olha só que interessante essa informação que eu estou deixando na tela para vocês. Com o STF na berlinda, a narrativa do golpe foi para o vinagre. Isso aqui é da imprensa de esquerda, né? A UOL. Então, a principal narrativa que fez o Lula vencer em 2022, que foi a narrativa da ameaça democrática, do outro lado querendo dar um golpe de Estado, e eu, o PT, representando a democracia, essa é a principal narrativa e ela se esvaiu, ela acabou. Ninguém colou mais nas pesquisas que a gente está vendo. A maioria, mais de 60% dos brasileiros, 63%, 66%, eu acho que 66%, não acreditam que houve uma tentativa de golpe no Brasil. Essa narrativa não colou, ela foi uma narrativa eleitoreira, mas já não cola mais. Já não cola. Então eles precisam apostar em outra coisa. Qual que é o perigo disso? A gente ser a próxima Venezuela, o Lula ser o próximo Nicolás Maduro, e a gente sofrer, nós brasileiros, sofrermos por conta dessa postura autoritária, eleitoreira, desonesta desse cachaceiro. Cara, quem poderia imaginar, né, que isso ia acontecer? Quem em sã consciência poderia imaginar? Só todo mundo. Só todas as pessoas que conseguem raciocinar o mínimo entenderam que a gente corria esse risco, né? Tá aí, o Alexandre de Moraes continua, né, atacando as liberdades. Então, ele autorizou essa visita aí do assessor do Trump ao Bolsonaro, depois desautorizou como uma forma autoritária. Ele mandou perseguir aquele jornalista lá do Maranhão, né, por acusações de estar vigiando a família do Flávio Dino e etc. Uma coisa assim totalmente autoritária, toda a imprensa prestando solidariedade a esse jornalista, tá? Então, o Alexandre de Moraes também está dobrando a aposta, né? E aqui o Mário Sabino até coloca bem, né? Sem explicar a ligação com o Vorcar. Então, no meio dessa bagunça toda de Banco Master e etc., o Alexandre de Moraes continua sem responder, sem dar explicações e dobrando a sua aposta autoritária, ou seja, vocês lembram que eu falo com vocês? Ó, Lula, Alexandre de Moraes, PT, Alexandre de Moraes, esquerda, Alexandre de Moraes, trabalhando um do lado do outro. Não para esse trabalho, né? E aqui também, hoje saiu a primeira... o primeiro método propagandístico, né? O primeiro ataque do PT contra o Flávio Bolsonaro, associações mentirosas, superficiais, rasas, tentando associar o Flávio a crime organizado. Por quê? Porque agora a instrução, a indicação do PT é essa, a gente tem que destruir a imagem do Flávio Bolsonaro. Então, conseguem perceber? PT lutando em duas frentes, discurso de soberania, que pode fazer com que o Brasil afunde no quesito geopolítico, tá? E atacando o Flávio de maneira desonesta, usando narrativas mentirosas, acusações que não param de pé. Esse é o PT. Essa é a esquerda, tá bom? Se você quiser entender por que eles estão fazendo isso, você vai vir aqui do lado e clicar no vídeo que eu coloquei sobre as eleições. Um vídeo completo falando sobre números de 3 institutos diferentes e você vai entender o desespero do Lula. Você precisa clicar aqui do lado. Não fecha, não sai sem clicar aqui do lado, beleza?